Aprove o Senhor nos reunir de forma totalmente imerecida, Senhor. Estamos aqui por Tua graça, a Tua mão poderosa nos conduziu. O Senhor sabe bem como chegamos, Senhor. O Senhor sabe o que está no interior de cada um de nós, o Senhor sabe do nosso estado físico, psicológico. O Senhor nos dá paz, Senhor, para entrarmos na Tua presença, rogando que o Senhor nos ajude. Nos ajuda, Senhor, nesse processo de santificação, sem o qual não veremos a Ti, Senhor. Oramos pela família Ana Comum, irmã Rita, especial da mamãe deles. O Senhor tenha misericórdia, Senhor. Oramos já para que haja um alcance da alma dela, que ela possa ser salva. No meio desse milagre, Senhor, onde a vida dela foi poupada. Que isso tudo seja uma manifestação já da Tua soberana vontade no plano de salvação da vida dela. Nós bem sabemos que nada adianta, Senhor, alguns anos a mais aqui na terra, se não for para cultivarmos a nossa eternidade ao Teu lado no céu. Oramos por esse bairro, Deus, de Cosme de Farias, que o Senhor tenha compaixão e haja, meu Deus, da Tua parte, uma demonstração clara do Teu poder, salvando vidas nesse local, Senhor. E nós que estamos aqui, Senhor, como Teus servos, dai-nos sabedoria e um espírito dirigente, Senhor, para nos dedicar à obra do ministério que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos na compreensão, Senhor, dos acontecimentos diários, em especial, Senhor, de como eles repercutem e evidenciam o que de fato está na nossa alma. Livra-nos, Senhor, de vivermos dispersos, relapsos, para que não nos vejamos assaltados naquele grande dia, Senhor, mas que estejamos preparados a todo instante para o nosso encontro contigo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Nós concluímos o Salmo 73 e hoje nós vamos retornar ao Sermão do Monte, para que a gente possa, concluindo a exposição do Sermão do Monte, voltar ao estudo de Atos, que é onde nós, de fato, estamos nos propondo a estudar o livro de Atos. Vocês sabem que nós fomos guiados para o Sermão do Monte por conta da conversão do eunuco, para que nós pudéssemos entender a nossa própria conversão. E o título da nossa mensagem de hoje, corroborando com isso, ele diz: uma vida que agrada a Deus. É algo que a gente sempre se pergunta, né? Se nos pergunta, deveríamos nos perguntar. Com vocês aqui, mais uma vez, retornamos para o capítulo 6 de Mateus. A gente já falou um pouco sobre essa passagem, mas eu gostaria de retomar do versículo 1, para que a gente possa de novo nos conectar com o Sermão do Monte, uma vez que nos últimos encontros nos dedicamos à compreensão do Salmo 73, mas aqui no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 1, é uma continuação do Sermão do Monte. Perceba que a divisão do capítulo 6 e 7, 5, 6 e 7, não são momentos diferentes, mas são um único momento onde o organizador da Bíblia achou por bem a divisão
em 3 capítulos desse sermão para que houvesse uma melhor compreensão da gente, uma vez que o Senhor aborda vários assuntos. Então, aqui no capítulo 6, o subtítulo da minha Bíblia, não sei como está na de vocês, a prática da justiça. E perceba que esse versículo 1, ele vai acompanhar todo o capítulo. Então, quando nós formos falar de esmolas, de orar, de jejuar, tudo isso vai estar vinculado a esse versículo 1. Então, nós podemos fazer as coisas que são corretas de uma forma errada. É isso que Jesus quer nos mostrar. E é bem diferente do que o mundo hoje, principalmente, ensina. Hoje nós vivemos em um mundo onde a aparência conta muito mais do que contava, por exemplo, há 30 anos atrás. Por quê? Porque em virtude da tecnologia, em virtude da internet, de todo esse aparato das mídias, né, sociais, então as pessoas elas agora se preocupam muito mais com a imagem. Porque há alguns anos atrás, né, eu me lembro da minha infância, costumava-se dizer que alguém tinha os seus 5 minutos de fama. Então era uma vez a televisão ia até o bairro da pessoa, em algum programa, alguma coisa assim, essa pessoa era vista, né, nacionalmente, e para isso acontecer só por meio de uma televisão, um programa específico. Hoje não, hoje a gente tem a internet, você tem canais de internet, você tem canais no YouTube, no Instagram, que muitas vezes são mais acessados do que determinados programas de televisão são vistos. É para você ver como as mídias sociais elas estão hoje em dia. Então, às vezes alguém posta alguma coisa e isso é mais visto do que por pessoas que assistem um determinado programa de televisão. Então, uma pessoa famosa que tem milhões de seguidores, ele posta algum conteúdo e digamos que 10, 20 milhões de pessoas acessem esse conteúdo. Um programa de televisão, as coisas têm mudado. Fora que hoje em dia vocês sabem que as pessoas têm os seus próprios, né? Fala disso hoje, mais até, porque hoje em dia a realidade da gente é outra. Então, você se vê na televisão, você faz uma filmagem, você faz eu não sei nem como é que se chama, né? Essas coisas, os reels, stories, são para o homem. O homem, em vez de usar isso para o bem, usa para o mal. Então, as mídias sociais, a mesma mídia social que é usada para produzir esse conteúdo, que o propósito é alcançar alguém para que essa pessoa seja salva e Deus seja glorificado. Essa mesma mídia social, a maioria do conteúdo produzido são conteúdos vergonhosos, né? Para a gente não dizer outra palavra. Então, quando a gente olha para o que Jesus está dizendo aqui, a gente percebe a necessidade, mais do que nunca, da gente estar se analisando em relação a qual a motivação que a gente faz o quê? Principalmente quando a gente é visto, né? E eu acredito que todos vocês são, como eu também sou, como nós somos vistos como servos de Deus, como cristãos, como até no meio dos evangélicos, né? Nós devemos, eu creio que somos rotulados, né? Como pessoas que acreditam na verdade e defendem uma postura muito mais do que grande parte dos outros evangélicos que vivem de maneira mundana, abertamente. Então, nós precisamos sim nos atentar para essas palavras aqui, e essas palavras devem ser usadas na nossa vida para que a gente possa analisar como Deus tem nos visto, o que Deus tem achado da nossa vida. Então, aqui é um ótimo lugar para que a gente possa se medir aos olhos de Deus. Então, no capítulo 6, versículo 1, lemos: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. É justamente o que a gente vê agora. Então, algo só é reconhecido quando você publica nas mídias sociais. Você percebe que até a estrutura governamental, cada órgão do governo, cada secretaria de prefeitura, pode ser do interior, pode ser de onde for, tem uma página na mídia social e divulga as suas ações, né? Então,
Perceba como isso é. Né? Então, vem desde cima e vai descendo e as pessoas vão fazendo isso. Então, ninguém se satisfaz mais em fazer, de repente, determinada modalidade esportiva. Tem que mostrar que faz. Ninguém se satisfaz mais em ajudar outra pessoa. Tem que mostrar que está ajudando. Ninguém se satisfaz mais em orar. Tem que mostrar que é uma pessoa de oração. Tira uma foto de mim de joelho que eu vou botar, que eu estou orando. Então, hoje em dia, mais do que nunca a gente percebe. Isso sempre teve no homem, mas não existia a oportunidade de fazê-lo. Não existia ainda tecnologia para fazê-lo. Agora tem a tecnologia e o homem usa para mostrar essa necessidade que sempre teve de fingir ser algo que não é. De buscar muito mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então as mídias sociais servem para mostrar isso. Como as pessoas buscam desesperadamente a aprovação alheia. E mais assim, evidente é a aprovação alheia com interesses materiais. Porque não é só, eu não quero só o aplauso das pessoas. Há alguns que possam até buscar isso, mas eu creio que sejam raros. A maioria das pessoas querem o aplauso das pessoas porque isso hoje pode ser transformado em dinheiro muito mais facilmente do que alguns anos atrás. A gente tem até um termo, né, para aqueles que entendem mais de mídia social, como a irmã e a pequenininha, é a monetização dos canais de internet. Então, você pode ganhar dinheiro com determinadas plataformas. É só você monetizar a sua página. Então, a quantidade de acessos. Você pode, inclusive, mostrar uma forma das pessoas darem dinheiro para você. Então, eu acho que tem alguma coisa, você pega uma estrelinha e aí paga não sei quanto, não tem um negócio assim agora. Então, você ganha dinheiro, né, quando as pessoas aprovam o que você está fazendo, quando as pessoas aprovam o conteúdo que você produz. Então, isso é muito mais fácil de ser transformado rapidamente em dinheiro do que antes. Perceba como as coisas são. Então, a gente não pode ler essa passagem como leríamos há 30 anos atrás. O pastor está dizendo que a Bíblia mudou. Não, não disse isso. E por isso que eu fiz questão de explicar tão bem explicado. Né? Você ainda não entendeu. Mas é a própria multiplicação da maldade. Então, as pessoas vão tecnologicamente crescendo, o homem vai adquirindo determinados conhecimentos que não tinha alguns anos atrás, e em vez de melhorar a vida, não, só piora. E uma das facetas da maldade é justamente a aparência de piedade. Então, hoje, por meio das mídias sociais, está todo mundo dando risada e todo mundo é bonzinho. Dificilmente você vai ver conteúdo de gente assim fazendo coisas perversas, pode até existir para um determinado grupo específico de pessoas. Mas a grande maioria não. A grande maioria quer posar de quê? De mocinho, de mocinha, né? De pessoas que fazem coisas que são legais. Né? Então, cuidado. Deus está vendo tudo. Se tem uma pessoa que acompanha todo o conteúdo, seja ele virtual ou real, é Deus. Né? E não se esqueça, irmãos, tudo que é produzido no mundo virtual existe no mundo real. Então, a pessoa pode estar assistindo esse culto virtualmente, mas nós estamos aqui de verdade. Pelo menos eu não sou uma inteligência artificial, eu sou eu. Né? Então, você não vai ver minha boca mexendo, a minha aparência é essa mesma, não tem nenhum programa, sou feio desse jeito mesmo. Então, não tem nenhum programa. Não, o pastor está com a cara assim mais chupada, eu perdi peso mesmo, viu? Isso não é programa, não é Photoshop. Então, nós somos pessoas reais, porque o Evangelho é assim. O Evangelho é formado de pessoas reais. Até em virtude desse crescimento da tecnologia, a gente vê também um crescimento da covardia. O pessoal estava comentando aqui, né, os irmãos, que às vezes dificuldade de pegar um Uber para cá, né, porque supostamente aqui seria um lugar perigoso. A gente sabe que não é, e tem lugares muito mais perigosos, e espiritualmente falando, todo lugar é perigoso. Né? Mas há uma preocupação das pessoas virem até o lugar que a gente se reúne. Mas a gente vê.
Mas tem gente que não vem. Por quê? Porque acha que é perigoso. Mas como assim? Você é cristão? Sou, mas eu acho que é perigoso. Mas você é cristão? Sou, mas eu acho que é perigoso. Então tem alguma coisa de errado com o seu cristianismo. Porque se você está tentando salvar a sua vida, você vai perder. O Uber pode até não querer fazer a corrida, mas você não tem justificativa para não vir em determinados lugares onde a palavra de Deus é pregada. Mais uma coisa para demonstrar que o Evangelho é real. Não existe Evangelho virtual, por mais que as pessoas estejam hoje querendo implementar isso, né, como algo novo, né, como algo que vem da parte de Deus. Com certeza do Deus da Bíblia não é. Então, se nós podemos até usar a tecnologia, como tem alguém que está no hospital e não tem como sair do hospital, assiste o culto, olha que coisa boa. Mas a pessoa podia vir e não veio. Não, então essa pessoa não é beneficiada. Pode ser beneficiada até pelo conhecimento teológico, porque o que a gente prega aqui é verdade. Mas no sentido espiritual, não vai ter o mesmo benefício de que quem se esforçou para vir. Por quê? Porque Deus é justo. Então, Deus ele não pode negar a sua própria justiça. Ele não pode tratar diferentemente pessoas igualmente pessoas que têm comportamentos diferentes. Deus não vai tratar do mesmo jeito Caim e Abel. Deus não vai tratar do mesmo jeito Esaú e Jacó. Deus não vai tratar do mesmo jeito Judas Iscariotes e o apóstolo Pedro. Então, Deus ele trata diferentemente pessoas que têm comportamentos diferentes. Então, que a gente entenda isso. E você vê, né? Tudo isso para preparar você para os versículos que a gente vai meditar. E tem gente que já teria lido aqui, né, de maneira atabalhoada e falado qualquer bobagem. Não é o nosso propósito. Como eu disse a vocês, vocês precisam conhecer a palavra de Deus, porque o nosso inimigo a conhece muito bem. Se tem uma pessoa que conhece muito bem a Bíblia, é o diabo. E ele vai usar a própria Bíblia, como ele tem feito e eu tenho presenciado, para desviar alguns que acreditam que são de Deus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Então, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Se a gente fosse contextualizar hoje, pare de ser crente só de Facebook, pare de ser crente só no Instagram. Eu quero saber como você é na sua vida normal. Eu quero saber como você se comporta no trânsito, como você se comporta no ponto de ônibus, como você se comporta na sua casa, como você se comporta com o vizinho que te incomoda. Eu quero saber como você se comporta quando você sofre algum tipo de injustiça. Eu quero saber como você se comporta quando a escassez bate na sua porta ou a abundância. É isso que eu quero saber. Ficar arrotando versículo bíblico na internet não é prova de cristianismo para ninguém. Então, isso é algo muito triste, como a gente percebe, né? E até, às vezes, a conexão que é feita é algo assustador. Não sei se vocês já viram isso, né? Mas eu já vi, e até quando eu percebo isso, eu paro de seguir a pessoa e eu arranjo um jeito de não ver mais. Mas pessoas, às vezes, postam fotos, aparentemente sensualizando, e botam um versículo embaixo. Que maluquice é isso? Né? Então, que é isso? Mas o cristianismo de hoje é por aí. Né? Não, nós não seguimos essa linha. Nossa linha é diferente. A gente busca viver uma vida correta aos olhos de Deus. Por isso, uma vida que agrada a Deus é o que nós queremos viver. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Parece que Jesus está vivendo nos nossos dias, que tem Facebook, Instagram, e parece, né? Não, nessa época nem tinha isso. Nessa época não tinha nem Orkut, né? Eu sou da época do Orkut. Não tinha Orkut, né? Não tinha nada, não tinha nem internet nessa época, que não tinha luz elétrica. E Jesus já estava dizendo, cuidado com isso. Agora imagine a gente com todo esse aparato para evidenciar a hipocrisia, né? Para a hipocrisia ser vista
para o hipócrita ser visto como justo. Então, por que hoje em dia os falsos mestres, eles são tão ricos? Por conta do aparato tecnológico, não tenha dúvida. O falso mestre, ele tem todo o cuidado de se parecer com ovelha. Ele tem todo o cuidado, como está escrito na carta aos Coríntios, ele tem que parecer um ministro de justiça, mais de quem é um verdadeiro cristão. Então, por isso que as pessoas vão seguir a eles, por conta, eles fazem por onde, eles sabem o que agrada as pessoas, então ele as agrada, ele sabe o que elas querem ouvir, então ele fala, e é assim que as coisas vão para frente. Então, você quer se dar bem no mundo, busca uma forma de agradar as pessoas. Quando as pessoas se sentem de alguma forma, agradadas, há uma identificação da pessoa com você, a pessoa provavelmente vai te devolver isso de alguma forma. E é o que a gente percebe. Com o fim de ser vistos por eles. Então, o propósito dessas obras de muitos é ser visto. Então, as pessoas querem ser vistas. Você percebe isso até na igreja, por exemplo. Eu creio que na congregação, na nossa congregação, não tem isso, pelo menos é uma fé que eu tenho, mas muitas pessoas do sexo feminino tinham dificuldade, porque diziam, a mulher não tem espaço na igreja. Por que não tem espaço? Tanta coisa para as irmãs fazerem, estudo bíblico de mulheres, evangelismo, visitar senhoras e senhoritas que de repente precisem de assistência espiritual e até material, tanta coisa para ser feita. Não, mas não pode pregar. Mas não pode pregar porque Deus disse que não pode pregar publicamente. A liderança da congregação local é exclusivamente do sexo masculino. Está na Bíblia, eu não permito. Mas hoje em dia a gente não pode nem falar isso, porque pode ser até visto como algo ofensivo, para alguém que é feminista. Então, hoje as pessoas, elas fazem tudo com essa ideia. Estão me vendo, então eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas palavras. Não, Deus está me vendo, então eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas palavras. E eu tenho que tomar cuidado até com as minhas palavras antes delas saírem, nos dois sentidos. Por quê? Porque se eu deixar de falar alguma coisa com medo do que as pessoas vão pensar de mim, eu pequei. E se eu falo alguma coisa, sabendo que está desagradando a Deus só para agradar pessoas, eu também pequei. Então é preciso que a gente tenha essa compreensão. Deus está vendo tudo. Muito mais do que o conteúdo que é passado nas mídias sociais e o que se vê na aparência, Deus está vendo o que está por dentro. Então aqui ele diz, cuidado, não façam as coisas com o fim de ser vistos pelos homens. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Entende, irmãos, a ideia aqui de galardão, e é interessante isso, como muitas vezes há uma tentativa de amenizar o que Jesus está dizendo. Então a pessoa pega essa passagem e diz, tá bom, não tem galardão no céu, mas eu vou ser salvo. Não tem como você ser salvo e não receber galardão. A ideia aqui é, você vai ser reprovado. O céu não é lugar para hipócritas. Se tem alguém hipócrita, ele se arrependeu. Claro, nós somos tendentes à hipocrisia e lutamos contra ela. Nós poderíamos ter comportamentos considerados hipócritas antes de nos tornarmos cristãos, mas Cristo mudou isso. Mas o Espírito Santo que entrou na nossa vida mudou isso. Então é preciso que a gente entenda que a nossa mudança ela precisa ser real. Nós não podemos nos contentar com o evangelho de aparência. Às vezes as pessoas confundem, e acham, mas é como se o pastor estivesse desestimulando os irmãos, as irmãs a postarem determinados conteúdos. Não, é pelo contrário. Eu estou dizendo, viva de acordo com o que você está botando, viva de acordo com o que você está aí dizendo que tem que viver. Porque não adianta você postar um conteúdo se você vive uma realidade totalmente diferente daquilo que você está colocando. Não adianta ficar debatendo ideias teológicas, porque isso nunca levou ninguém a lugar nenhum.
Mas o que de fato é importante é viver o cristianismo. Por quê? Porque isso é ser luz, isso é ser sal, como aqui no Sermão do Monte a gente aprendeu. Então, temos que viver como luz, como sal. Vai ser fácil? Não, não vai. Temos inimigos poderosos, temos um inimigo que vive dentro da gente, que é a nossa carne. Temos um sistema que tenta o tempo todo nos doutrinar, né? Desde pequenininho, quando a gente vai para a escola, há uma tentativa de doutrinar a gente a pensar como o mundo. É impressionante, eu não sei se vocês já foram em escolas de crianças, né, principalmente ainda em formação, crianças que às vezes ainda nem foram alfabetizadas, e você vai conversar com essas crianças e já há uma tentativa assim de estimulá-los em relação à preocupação com o futuro. E aí, o que você quer ser quando crescer? Não tem ninguém que diz eu quero ser um servo de Deus. Eu nunca vi. Pode ter que tenha? Pode até ter. E esses pastores mirim da internet, isso é uma vergonha, porque ali aquelas crianças não sabem nem o que estão dizendo. Elas tinham que estar aprendendo. Mas eu estou dizendo assim, é o desejo, é você nutrir no coração da criança o desejo de quando crescer, não quando pequeno, mas quando crescer, se tornar um homem, uma mulher de Deus. Não, ninguém quer. Você quer se tornar um missionário e pregar o evangelho lá do outro lado? Não, Deus me livre. Deus me livre de servi-lo. Oh, que coisa. Parece quando a gente é mais jovem, pelo menos era a minha realidade, aí você ia se alistar no exército, você tinha morrer de medo de ser chamado. Ninguém queria ser chamado quando eu era mais novo, né? Porque a pessoa disse, vou perder tempo, eu quero fazer um vestibular, quero fazer alguma coisa, eu não quero passar um tempo no quartel. Então, aqui nós vemos essa tentativa, né, que permanece até hoje, das pessoas estimularem umas às outras no processo de hipocrisia. Nós já falamos aqui que o estímulo é outro, nós devemos nos estimular ao amor e às boas obras, e não no processo de hipocrisia. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então, essas pessoas que fazem algum tipo de obra, né, esperando e desejando o aplauso, querendo mesmo ser visto, essas pessoas elas estão reprovadas diante de Deus. Deus não aceita esse tipo de atitude como algo agradável, pelo contrário, é desagradável. Deus não tem nenhuma postura neutra, diferente de muitos cristãos que desejam ser neutros. Deus não tem, ou Deus ama ou ele abomina, ou Deus aprova um comportamento ou ele reprova. Então é por isso que quando a gente lê aqui não terão galardão, você não está aprovado diante de Deus. Não quer dizer, não, você vai ser salvo, mas não tem galardão. Não existe isso. Perceba que todos aqueles que entrarem no céu receberão uma coroa. Então, não, eu vou entrar no céu, mas eu não vou receber coroa, porque assim, não fiz as coisas tão certinhas quanto deveria. Não, é por obra que a gente é salvo. Mas pastor, se a gente não é salvo por obra, o senhor está falando que a obra é importante, né? Eu não, a Bíblia. Mas como uma evidência da nossa salvação. Então, como é que eu sei que essa luz está funcionando? Alguém pode dizer? É só acender o interruptor. Se ela acender, está funcionando. Se não acender, não está funcionando. E como é que eu sei que eu sou crente? Eu sou luz. E se eu não for luz, aí eu não sou crente. Não, mas pode ser que você esteja com o interruptor desligado. Não pode. Porque Jesus não desliga o interruptor. Não, mas para economizar energia. Não, Jesus não precisa economizar energia. Então, são coisas simples que a gente vê na Bíblia, mas há uma tentativa o tempo todo de deturpar a Bíblia, para tentar adequar a palavra de Deus à nossa realidade pecaminosa. Não, ela nunca vai se adequar. Somos nós que temos que nos adequar a ela. Versículo 2, tá certo? A gente tem live hoje, estou de olho aqui no horário, né? Os irmãos já estão aqui preparados para a live. Quando, pois, deres esmola, então, a primeira atitude, isso é algo que eu já falei aqui, estou repetindo, né? Perceba que a primeira coisa que Jesus fala é a maneira como você demonstra o afeto pelo seu irmão. Perceba que isso vem antes da oração.
Por quê? Porque se você ora sem demonstrar afeto pelo seu irmão, a sua oração é hipócrita. É como a gente lê lá em Tiago, no livro de Tiago. Vamos lá rapidamente? Hoje a gente ainda não foi, né? Passeou na Bíblia, ficou só em Mateus. Vamos passar um pouco, né? Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Perceba a hipocrisia. Vai em paz. Mas vai em paz o quê? Você está vendo que seu irmão está com fome, e vai em paz. Não, Deus vai providenciar. Não, a obrigação é sua de providenciar. A obrigação de ajudar um ao outro é nossa. Nós somos irmãos, isso não pode ser visto como algo de fachada, né? Ah, mas tem pessoas na igreja que são de realidades financeiras distintas. Claro que tem, Deus quis que fosse assim. Para que aquele que tem a mais não viva em luxúria. Não viva procurando onde gastar. Ah, eu ganhei e tem dinheiro sobrando. Ah, eu vou entrar no Shopee. Eu vou ver onde é que eu vou gastar o que veio a mais para mim esse mês. Não. Pode ter certeza que se veio alguma coisa a mais para você esse mês, é porque tem alguém perto de você que está faltando. É só você parar de olhar para o seu umbigo e olhar para os outros. Eu não estou nem falando dos outros, eu estou falando aqui dentro da igreja. Nós fomos colocados pelo próprio Deus. Às vezes nos questionamos, por que só nós? Por que tantas pessoas entram e saem? Por que pessoas não têm compromisso nenhum? É esse grupo aqui. Pois é, um motivo a mais para a gente cuidar um dos outros. Se somos poucos, a gente deveria se cuidar melhor. Sim ou não? Sim. Né? Para quando o grupo crescer, a gente já está preparado. Né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. É necessário. Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, de nada adiantaria, voltando agora para Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus falar, olhe, vamos orar assim, o Pai Nosso que está no céu, como Ele vai ensinar. Se você não tem a mínima noção que você tem que amar o seu próximo como a você mesmo. Por isso, essa passagem vem antes da oração. Por quê? Porque se você não tem amor pelo seu próximo, que oração é que você faz? Diga, meu irmão. Aqui em Tiago, versículo 17, no caso, não é regenerado, né? Não entendi. Não é regenerado, se a fé está morta, não é. É, exatamente. A fé está morta, não é regenerada. Mas entenda, a pessoa que é regenerada pode estar em processo de crescimento. Se há uma insistência no comportamento errado, aí sim, aí não é regenerado. Né? Então o que o Tiago está falando aqui é justamente nessa correção. Cuidado para você que é regenerado não ter uma vida de não regenerado. Cuidado para você que de fato foi alcançado pelo Espírito Santo ter uma vida de como se o Espírito Santo não habitasse em você. Entendeu? Então, se há uma persistência, se há inclusive assim, uma tranquilidade da pessoa em ter um comportamento que é reprovado por Deus, aí a gente sabe que não é regenerado. Né? Mas o regenerado pode errar? Pode. Mas é corrigido. Aqui, a correção. Né? E uma correção severa. E no livro de Tiago ainda você vai mais adiante e diz, você tem pedido, orado. Você tem pedido e não tem recebido. Por quê? Porque a sua oração é só para o seu umbigo. Esse tipo de oração Deus não gosta muito. Vocês pedem mal para satisfazer somente a vocês mesmos. Que tipo de oração é essa que vocês estão fazendo? Parece que vocês só veem sua vida. Não, nós somos cristãos. Nós devemos nos considerar uns aos outros e nos estimular ao amor e às boas obras. Então, olha como está tudo ligado. Né? Então, voltando agora para o capítulo 6 de Mateus, qualquer dúvida pode perguntar, viu? O formato hoje é de estudo. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Né? Olha, eu já presenciei tanta coisa, irmão.
indo para esse centro de recuperação. Graças a Deus o Senhor me livrou disso. Então eu visitava algum centro de recuperação no começo do culto, no meio do culto, no fim do culto aparecia sempre: eu não quero tocar trombeta, mas essa semana eu fiz. Você não queria tocar trombeta, então por que está falando? Quem não quer tocar trombeta, não toca. Então, a gente percebe hoje como as pessoas querem, por isso que eu fico muito assim, revoltado. Eu fiquei muito triste, quando teve a morte de Dona Maria, por exemplo. Não só porque a gente perdeu a companhia de uma irmã querida, mas eu fiquei triste com o comportamento de algumas pessoas que de repente queriam ajudar no enterro porque sabia que foi a igreja que custeou. Sim, não entendi. Por que quer ajudar agora? No enterro? Não. É a igreja que está custeando. Como? Tem dízimos e tem ofertas. Você ajuda? Não, eu quero ajudar no enterro. No enterro não pode. Não tem essa opção. Não tem ABCD. Não, a dízimo, oferta e quero ajudar no enterro para Maria. Não, essa opção não tem. Mas teve gente que fez assim mesmo eu dizendo que não era para fazer. Pessoas que deram algum tipo de contribuição específica para isso, tanto que depois não deram mais. Então você não faz algo dessa forma. Sabe? Nós somos um organismo vivo. Está expresso, irmãos. Não dê por obrigação e nem por necessidade. Porque Deus não precisa da sua suposta bondade. Não, porque se eu não der, ninguém vai dar. Não. Fique tranquilo. Se você não quer dar, não vem do coração, não tem nada. Deus tem forma de prover. Mas perceba como as pessoas são estimuladas quando surge uma necessidade. Então, teve um alagamento não sei aonde. Vamos doar roupas, vamos pegar água potável, vamos fazer não sei o que. Todo mundo quer. Por que? Porque aparece. Eu fiquei impressionado quando estava tendo a guerra na Ucrânia, logo no começo. Ele foi ajudar. Aí eu pergunto, por que essa pessoa não fez isso nas favelas do Rio de Janeiro? A pessoa pega um carro, um empresário que tem condição, vou levar mantimentos lá para a Ucrânia. Sim, por que não fez isso na favela do Rio de Janeiro? Por que não fez isso na favela de São Paulo? Por que não fez isso em... Deputados do Brasil foram ver, meu Deus, não vão ver a realidade do país, vão ver a realidade de outro país que está em guerra. A gente está em guerra aqui também. Porque é onde tem mais flash. Onde é que vai ter mais flash? Onde vai ter mais holofote? Eu quero ir para lá, porque aí a chance de me clicarem é maior. Tanto que todas essas pessoas postam o que fazem nas mídias sociais. Não, foi para a Ucrânia. A Ucrânia eu quero ver. 1.000 curtidas, 2 milhões de curtidas. Foi numa favela. Não era nem para postar, mas foi numa favela. Não tem nenhuma curtida. Não quero nem ver. Favela, já estou acostumado a ver favela, Ver favela da minha janela. Não quero saber de nada. Eu fico empolgado se tem na Ucrânia. Então, por que as pessoas fazem isso? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Os hipócritas fazem isso. Então, as pessoas querem, isso. A gente vai bater a laje da igreja. Eu quero participar. Por que você quer participar de bater a laje da igreja? Não, quer a laje da igreja, eu quero participar. Para quando for daqui a alguns anos, que alguém vier e dizer, essa laje eu bati. Se hoje em dia tem uma laje aqui, foi eu que bati. Eu quero ter alguma coisa para mostrar para os outros. Por favor. Você já viu quando você vai para... irmão, pode ser a inauguração de um banheiro. Tem a placa de quem era o secretário, prefeito, não sei o que. Está lá a placa. Escola fulana de tal, inaugurou uma pintura nova. A placa. Para quê? Para dizer quem fez. Aí você vê... Jesus, há 2.000 anos atrás, já dizia que esse tipo de prática é errado. Aí você vê a igreja, os crentes imitando o mundo naquilo que Jesus já disse. Não é assim. Então, não é assim. Então, as pessoas fazem isso porque elas dão esmola. Até hoje a prática. Para onde é que as pessoas vão pedir dinheiro? Na porta das igrejas católicas.
Não faz isso na porta das igrejas evangélicas, por quê? Porque as igrejas evangélicas gostam de dinheiro. Então, se você for pedir lá, provavelmente vão chamar a polícia e vai ser preso. A gente teve pessoas que ficaram no CAC que deram esse testemunho, né? E foram assistir um culto, quando veio um segurança da igreja com outro, de repente chegou uma viatura policial e levou eles. Eles estavam assistindo o culto, nem chegaram a pedir dinheiro. Chegaram a pedir dinheiro para eles, como moradores de rua, imagine. Então, é o que a gente tem visto. Quando, pois, deres esmola, tem um aqui na Bahia que faz muito isso, né? Esse não sei o que, Leonardo, né? Ele pede dinheiro e diz que é para fazer a obra assistencial. Não é esse que dá oração da meia-noite, do meio-dia, da madrugada, tem isso? Diz que ele pede dinheiro e diz que vai dar para obras e alguma coisa assim. Não é isso mesmo? Então, né? Então é sempre bonito. A Universal fez isso durante um tempo, não sei se continua fazendo ainda. Parece que tem um projeto de canal. Isso, lá em Irecê, exatamente. Né? Imagine, eu passo por lá, meu filho não mudou nada, tem mais de 20 anos, continuam pedindo dinheiro até hoje. E o projeto é autossustentável, imagine. Até do governo recebe verba. Para onde é que vai tanto dinheiro que se pede, né? Em nome daquilo? É como teve um escândalo aqui recentemente, tá? Pix, né? A família determinada precisa fazer uma cirurgia. A cirurgia é 50 mil reais. Vocês depositam nessa conta. De repente tem um valor lá de 300 mil reais. A família só precisa de 50. Quem é que vai ficar com o resto? Vão devolver os Pix? Não, meu filho, né? Então, hoje em dia, você se fingir de que é bonzinho para ajudar os outros, dá dinheiro. Já dava antes, mas hoje dá mais. Hoje é mais fácil, né? Hoje você consegue, né, mais, porque você tem mais alcance. Você, com um aparelho de celular, você faz filmagens e pedidos e entra dinheiro na sua conta. Você não precisa, antigamente, você precisava de uma câmera, né, de filmagem, tinha que editar no computador. Não, hoje você tem um celular, você faz tudo isso. Então, como está fácil enganar os outros, mas você tem que parecer. Você tem que ter uma imagem que engane, né? As pessoas têm que acreditar em que você é bonzinho. Então as pessoas precisam parecerem o que não são. Nós não somos assim, que fique bem claro, né? Então nós somos o que somos. Pastor, o senhor não se preocupa, o senhor podia falar assim de uma maneira assim que as pessoas gostassem mais. Não é minha preocupação, né? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Então, Jesus está dizendo, outra vez, para facilitar a compreensão de vocês, é sempre bom vocês fazerem isso. Um quadro comparativo. De novo está aqui, né? Então, tem o cristão, é aquele que agrada a Deus, e do outro lado, quem está? O hipócrita. Olha o quadro comparativo, justo, injusto, né? Então, sempre isso. Quando você for tomar uma atitude, você pode ter um comportamento que agrada a Deus e você pode ter o que não agrada a Deus, né? Sempre tem dois caminhos diante da gente. O caminho do erro é sempre largo. Sabe? Você pode fazer o errado de várias formas, mas o certo só de uma. Você pode fazer... Tem várias formas de se sujar uma casa e de limpar só uma. Então, é sempre assim. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Jesus faz questão de dizer, tem um grupo de gente que faz, e eles são hipócritas. Então, se você quer se enganar, você se engane. Mas Jesus já disse aqui. Esse pessoal que está fazendo, postando e pedindo mais para fazer mais, é o quê? É hipócrita. É como aquele que faz a obra de Deus por dinheiro. É assalariado. O assalariado na Bíblia é o quê? Mercenário. Mercenário na Bíblia é aquele que é rival do pastor. Ele não tem compromisso com as ovelhas não são dele, ele só vê nas ovelhas uma forma de ganhar dinheiro. Quando o lobo vier, ele corre e deixa as ovelhas para morrer. É o que Jesus disse. Estou acrescentando e tirando nada. Por isso que a gente percebe hoje um descompromisso dos supostos líderes religiosos com os cristãos. Por quê? Porque eles são mercenários. Dá dinheiro você ser, de alguma forma,
um líder religioso, hoje em dia, nos padrões do mundo, você consegue transformar isso em dinheiro. Por isso, algumas pessoas indo para esse caminho. Mas fazer da forma de Deus, aí não dá dinheiro. Fazer da forma correta, aí não dá. Então aqui ele diz, nas sinagogas e nas ruas, eles fazem isso, nas sinagogas e nas ruas, trazendo para o nosso contexto hoje, eles fazem isso, nas sinagogas, nas ruas, nas mídias sociais. É para que o máximo de pessoas veja. Então, como era que você fazia com que o máximo de pessoas vissem o que você estava fazendo na época de Jesus? Você ia para uma esquina. A esquina é onde passa mais gente. No interior, eu sou da época, né, de interior, tem a praça. Vai acontecer alguma coisa no interior, é na praça. Qualquer coisa é naquela praça. Está sem fazer nada, vamos ficar lá na praça, ver o povo passando para um lado para o outro. Então, é a praça. É a mesma coisa. Então, se você for fazer alguma coisa para os outros ver, é na praça. Que é onde vai ter mais gente. As pessoas se reúnem lá. Então aqui, as pessoas veem o que você publica. As pessoas veem o conteúdo que você produz. Por isso a preocupação, né, de ter seguidores e seguidores e seguidores e comemoração. A gente tem 10 mil seguidores, 20 mil, 50 mil, né? Para serem glorificados pelos homens. Então isso traz glória de homem para homem. Então o homem se sente envaidecido com determinadas coisas. Para serem glorificados pelos homens. Você já foi para alguma formatura? Eu já fui para algumas. Sabe, irmãos? Eu inclusive fui para a minha. É uma das noites, assim, normalmente é de noite, assim, onde você vê a celebração da hipocrisia. Né? É uma coisa assim assustadora, né? Todo mundo, você vê, a pessoa está vestida de beca. Por que você botou a beca? Não, porque é beca. Beca é aquela, né? É tipo um vestido e bota aquele negócio na cabeça, né? Para que aquilo? Não, para mostrar que você conseguiu, né? A gente conseguiu, foram 4, 5 anos, dependendo da faculdade, 6 anos, de dificuldade, e a gente falou, e a gente conseguiu. Conseguiu o quê? Um pedaço de papel que você vai colocar na parede? Aquele diploma fez de você uma pessoa melhor? Não fez. No máximo, te ensinou uma forma de ganhar dinheiro. No máximo, né? Então, perceba como isso é o que o mundo aplaude. O mundo aplaude esse tipo de coisa. O mundo aplaude certificados. É por isso que vou fazer um curso. A primeira pergunta de quem faz um curso é: tem certificado? Por quê? Porque eu não vou fazer um curso, por exemplo, de caixa. Eu vou fazer um curso de caixa. Eu quero ser caixa. E nada, você tem que ser muito crente. Você está lidando com o dinheiro dos outros, né? Então eu vou fazer um curso de caixa. Tem certificado? De quantas horas? Não, eu vou botar no meu currículo. De repente a pessoa já tem um emprego de caixa, mas ela não tinha um certificado. Agora eu sou um caixa com certificado. E eu vou botar o certificado na minha parede. E as pessoas agora vão aplaudir o meu certificado, porque eu tenho um certificado. Esse é o mundo que a gente vive. Aplaude um pedaço de papel. Quando você der esmola, não se preocupe em reconhecimento alheio. Antigamente você tinha que tirar foto, e a foto, né, ela era aqueles filmezinhos que você abrisse antes, queimava tudo. Você só podia abrir quando batisse a última foto. Você não sabia se tirou foto com você de olho fechado, de olho aberto. Hoje em dia, não, eu gostei dessa pose, deleta. Meu filho, na época, sorrindo, tchau. Ficou bom? Sei lá. 24 poses, e era cara a revelação, né? Quando a gente revelar, quando tirar a última foto que revelar, aí a gente vai ver se ficou boa a foto. Eu sou dessa época. Hoje em dia é tudo não ficou bom não, vamos melhorar aqui, melhora, Photoshop. Não, na minha época não tinha isso não. É umas crianças com os olhos tudo zarolho, às vezes o olho ficava verde por causa do flash.
E era aquela foto ali que você botava na estante de casa. Era aquela mesmo, de papel, aquele papel especial de foto, né? Então, é isso. As pessoas tiram foto do que? Daquilo que quer que os outros vejam. Alguém tira foto do que quer esconder? Não, porque vai fazer prova contra si mesmo? Não. Mas aquilo que você quer que os outros vejam, aí você tira foto. Outro dia eu fui levar, uma tentativa de levar 2 adolescentes para fazer carteira de identidade nova. E aí, essas 2 adolescentes, eu disse, quando eu vou pegar vocês na escola e a gente vai, no tio para a gente fazer a carteira de identidade de vocês. Mas eu não vou estar com o cabelo escovado. Não vou dar maquiada. Eu digo, gente, é fazer carteira de identidade. Não, mas eu vou estar feia. Mas carteira de identidade? Até a carteira de identidade. Não está maquiada. Com o cabelo arrumado. Eu, meu Deus, o que a sociedade está fazendo? Um documento que você vai fazer. Não, eu tenho que estar bonito no documento. Já apressou? Vou apresentar a carteira de identidade para ser um monstro. Vai chegar numa repartição. Olha a sua identidade, você mora um monstro. Não pode. Eu só vou lá tirar minha identidade se for depois do salão. Vou marcar um salão antes. Aí depois eu vou fazer a identidade. Meu Deus do céu. Porque, pessoal, você vê a preocupação que as pessoas têm com a aparência. A aparência. Nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a recompensa. Você já teve os seus likes? Já recebeu sua recompensa. Você já teve as suas curtidas? Já recebeu sua recompensa. Você já foi monetizado? Já recebeu sua recompensa. Você já teve os seus aplausos? Já recebeu sua recompensa. A ideia aqui é a mesma ideia de Lucas 16, é o mesmo princípio de Lucas 16. O que aconteceu com Lázaro? Não, a porção dele é o céu. No mundo ele teve aflições, ele teve bom ânimo, ele venceu o mundo pela fé. Agora é a parte do consolo eterno dele. E o rico o contrário. O rico é o exemplo aqui. Ele teve os aplausos dele em vida. Você vê, ele é uma pessoa mas tão aprovada pelos seus familiares, que ele tinha certeza que os seus familiares seguiriam o seu exemplo. O que você acha que ele pede para pai Abraão, para enviar alguém para avisar? Não sigam o meu exemplo, porque ele sabia que todo mundo aprovava o seu comportamento. E agora ele sabia que o comportamento dele era errado. Então, olha que coisa. Perceba que a maioria das pessoas que o mundo aplaude, Deus não tolera. Deus não aprova. Então aqui ele diz, cuidado. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Mais uma vez, isso é sinal de condenação. Tu, porém, perceba que essa escrita nós vamos encontrar, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Tu, porém, porque é um quadro comparativo. Tem esse povo com esse comportamento ímpio. Você não é ímpio, você é crente. Então tenha comportamento de crente. 2 quadros comparativos. Você vai seguir esse aqui, o de crente. O daqui não, esses comportamentos não é para você. Então, cuidado. Tu, porém, ao dares esmola, então o cristão vai ajudar o próximo mais do que ninguém. E as pessoas vão pensar que a gente nem ajuda. Por quê? Porque a gente não faz propaganda. Glória a Deus. A gente não precisa fazer propaganda. A gente percebe a necessidade, a gente fala, a gente ajuda. Mas ninguém sabe. Não, Deus sabe. As pessoas mais próximas sabem. Principalmente o irmão que foi ajudado em nome de Deus, sabe. Para nós, isso é mais do que suficiente. Perceba, não é uma proibição. Vamos imaginar que haja eu, como irmão, perceba a necessidade de ajudar alguém e eu chame 2 ou 3 irmãos para fazer isso junto comigo. Não está dizendo que eu não posso comunicar isso com meus irmãos, não é isso.
Não, a ideia é, você não faz propaganda. Você não espera reconhecimento. Jesus não está dizendo que é vedado falar qualquer coisa. É vedado falar qualquer coisa no intuito de publicidade. No intuito de buscar reconhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas fazem as coisas por detrás. Vou dar um exemplo assim para ficar mais claro. Vamos imaginar que alguém chega na igreja e essa pessoa finge que precisa de ajuda, mas não precisa. É um estelionatário. Na igreja a gente já passou por isso. Então a pessoa chega na igreja, diz, estou passando necessidade, não sei o quê. Não é nem irmão, não é uma pessoa que congrega com a gente, não é uma pessoa que a gente conhece. A pessoa diz que está passando necessidade e que você tem que comprar um bujão de gás. Aí alguém vai e compra um bujão de gás. Depois descobre que essa pessoa fez aquilo, na verdade, como um estelionato, né? E essa pessoa ainda vai ter o coração endurecido para ajudar alguém que de fato um dia precise. Então a gente conversa uns com os outros. Ô irmão, aquela pessoa ali chegou assim, você conhece ela? Conheço, essa pessoa estelionatária é conhecida aqui. Vamos evangelizá-la, mas dá dinheiro nem pensar. Porque ela está dizendo que precisa, mas não precisa não, mora ali, ó. Então, é preciso que o cristão converse com o outro. O que ele está falando aqui é da propaganda que busca o reconhecimento, e não o irmão conversar com o outro. A gente conversa assim, não, eu vou fazer tudo escondido, porque ninguém pode saber o que eu estou fazendo. Pô, você está fazendo escondido, irmão? Jesus não está dizendo para você fazer escondido. Jesus está dizendo para você não buscar fazer com a motivação de ser reconhecido pelos outros. Então, cuidado. Porque pessoas pegam passagens como essa e vão em extremos. Depois dá errado e ainda quer culpar Deus. Não, Deus não é culpado, você que interpretou errado o texto. Perceba, eu vou ler de novo. Vamos lá? O versículo 1, que eu disse para vocês que é o que está sendo explicado durante toda essa passagem. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos... Percebeu? Não está dizendo que você não pode conversar com o irmão. Ô irmão, vamos fazer isso junto? Então, vamos orar por isso? Então, irmão, conversa com o irmão. Nós somos um em Cristo. O que nós fazemos repercute em todos. Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Quando uma parte do corpo se alegra, todo o corpo se alegra. Então, cuidado. Aqui não é estímulo para individualismos, para atitudes individualistas, de forma alguma. Então, a Bíblia não se contradiria dessa forma, né? A Bíblia não iria contrária a ela mesma. Em verdade vos digo, versículo 2, já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmolas, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Mas, pastor, está dizendo que nem minha mão direita para saber o que é esquerda, não é para contar para os outros. Não, o que Jesus está falando aqui já é outra coisa. É a ideia de você fazer algo por alguém e esperar algo em troca. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você vê alguém numa noite fria e você está de casaco, você vai voltar para casa, você tem outro casaco e você tem um edredom para se cobrir e aquela pessoa está dormindo na rua. Você é levado pelo Espírito Santo para pegar o seu casaco e a botar na pessoa. Mas a pessoa nem é crente. Irmão, a pessoa que está com frio, que pode até morrer de hipotermia, você não vai fazer isso, podendo fazer. Aí de repente você faz isso, a pessoa pega o seu casaco, olha para você, lhe dá um palavrão e fica com o seu casaco. Qual é a vontade? Tomar o casaco de volta. Mal agradecido. Mas você fez isso para ele te agradecer? Então quando ele está dizendo que a tua mão direita, né, não saiba, que a tua mão esquerda não fique fazendo propaganda para a tua mão direita, é justamente, você fez o que Deus mandou? Não espere. O cristão, ele faz o bem porque fazer o bem é bom. Não por conta de uma recompensa. Não, sabe como é? Eu estou ajudando fulano aqui, porque lá na frente, quando fulano foi carregado, quando fulano for assim, né? Quando fulano tiver com fusquinha, quando ele tiver com aquele fusquinha assim, com cobertura, com capota, assim, eu vou querer uma carona dele. Não! Você faz o bem porque você só sabe fazer o bem. Quem tem o fruto do Espírito, ele tem amor, paz, alegria, bondade, benignidade.
Então, você só sabe fazer o bem. Tem gente que sabe fazer o mal, mas você não, você é crente, sabe fazer o bem. Então, você vai lá e faz. E fica feliz por ter o privilégio de fazer o bem. Então, o que Jesus está querendo evitar é justamente isso. Por quê? Porque o que a gente tem percebido, o esfriamento de muitas pessoas é por isso. Eles começam a fazer determinadas coisas que aos seus olhos são boas. Quando eles percebem que não há a recompensa que eles acreditavam que eles... Mas nem um obrigado. Eu não estou pedindo que a pessoa assim, me pague com juros, mas nem um sorriso. Então, não, irmão, você fez o que era certo. E você devia estar satisfeito por fazer o que era certo. Você quer fazer o que é errado? Não. Então, o que você está esperando? Então, a ideia da mão direita é: você fez o bem, então esqueça agora. Você fez por quê? Porque Deus mandou. Não fique esperando nada de retorno para o irmão. E se o irmão um dia fizer alguma coisa por você, seja grato. E isso impede até a gratidão. Por quê? Porque às vezes você ajuda alguém, passa um tempo, aquela pessoa te ajuda também. E aí você acha que ela te ajudou só porque você ajudou ela. Não, vocês são irmãos em Cristo. E irmãos em Cristo fazem isso. E quem é ajudado se sente feliz. Não, eu não vou nem te agradecer, porque aquela vez que eu te ajudei muito mais. Você não está fazendo mais que sua obrigação. Um cristão dizendo isso, um ímpio pode até dizer isso, mas não um cristão. Então, é esse o princípio que Jesus quer mostrar. Aqui já vai mais além. Aqui não é a propaganda que você faz para os outros, é a propaganda que você faz para você. É a propaganda que contamina o seu coração. Olha como eu sou uma pessoa boa. Você não reconhece isso? Então, não. Você sabe que se você fez alguma coisa de bom, você não fez mais do que a sua obrigação. Eu fiz tudo que o Senhor mandou. E agora, bato no meu peito e digo: sou um servo inútil. Só fiz aquilo que fui mandado fazer. Fez tudo o que Deus mandou? Fiz. Então é necessário perseverança para que alcanceis a promessa. Não nos cansemos de fazer o bem. Ao seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido. Então a gente vê um endurecimento de muitos na igreja por conta disso. A mão direita está lá de olho na recompensa. Não vem a recompensa. Por quê? Porque a recompensa não é aqui. Mas nem um obrigado. Por quê? Um obrigado te satisfaria? Você prefere um obrigado do que vinde bendito do meu Pai? A pessoa que não agradeceu está errada, viu? Só para ficar claro. Mas para a gente pouco importa. Porque a gente fez para Cristo. E se não foi para Cristo, foi pela motivação errada. Então, só tem essas duas hipóteses. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Então, é nesse sentido. Fez, pronto, foi para Cristo. Não espere recompensa de volta. Por quê? Porque quem tem esse comportamento é o ímpio. O ímpio faz ali, já de olho, lá na frente. Então, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E a ideia aqui é entre você e Deus. Amém. Por isso que é tão importante a gente só fazer as coisas pela motivação correta. Justamente, se a gente tivesse essa atitude diligente e prudentemente, a gente evitaria tantas dores. A gente não ora, toma determinadas atitudes, aí vem as consequências, a gente ainda acha ruim. Mas vem cá, você orou para fazer isso? Não, eu fui fazendo as coisas assim, nem orei direito. Sim, e você nem orou direito, tomou determinadas atitudes e achou que isso ia dar uma coisa boa? Ô irmão, a única coisa que cresce, sem você precisar plantar, é mato. Se você quiser comer jaca, tem que plantar jaca. Se quiser comer limão, tem que plantar o limoeiro. Se quiser comer abacate, o abacateiro. E se você deixar o terreno lá abandonado, vamos imaginar que você foi lá com o irmão que te ama em Cristo,
Você chamou e disse, irmão, essa obra é sua casa. Chamou 2 irmãos, vou capinar uma terrinha que eu tenho ali, né? Aí capinou uma terrinha e 6 meses se passaram. Ó, você chamando o irmão de novo. Pô, a gente capinou essa terra outro dia. Pois é, o mato cresceu. Ah, mas você está plantando mato agora? Não plantei não. Passei lá outro dia, a terra está com mato aqui em cima, assim. Mato sai do chão, assim. Não precisa ninguém plantar. Agora, você já viu alguma vez que você, né, deixou sua terrinha lá? Quando você vai no outro mês, rapaz, tem um abacateiro, tem uma fruta, tem laranja, tem árvore de limão, tem árvore de goiaba. Rapaz, o chão foi dando. Eu nunca vi alguém narrando esse milagre. Você já viu alguém? Começou a brotar. Ô meu filho, se começou a brotar, pode ter certeza que tem alguém que acha que o terreno que é seu é dele. Eu vi algumas árvores lá no terreno. Eu digo, tem alguém que está achando que aquele terreno não é seu. E começou a plantar lá para mostrar isso. Então, cuidado, irmão. O que é bom dá trabalho. O que é bom precisa ser cuidado. Para que a tua esmola fique em secreto e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E quando orares, percebeu? Você ajuda o próximo. E quando você ajuda o próximo, você percebe a sua incapacidade de ajudar o próximo e de continuar ajudando o próximo pela motivação correta. Às vezes você até, assim, no começo, assim, meio que vai ajudando o próximo no automático. Mas à medida que você vai entendendo a batalha espiritual, diz, rapaz, não dá para continuar fazendo bem se não for crente. Já tomei umas duas respostas daquela bem bonita, né? Já ajudei umas 3 ou 4 pessoas que de retorno me deram uma coisa assim absurda, né? Pagaram o bem com o mal, que ainda tem essa hipótese. Às vezes a pessoa paga o bem com nada, né? Tranquilo. Mas e quando você faz o bem, a pessoa te faz o mal de volta? Irmão, aí o negócio complica mais, né? Aí às vezes mas era melhor que nem dissesse nada. Então vamos imaginar aquela figura que eu falei para vocês, a pessoa está com frio e você foi lá e deu um casaco, você lembra? E a pessoa nem te disse obrigado, não foi? Aí você está lá, a pessoa está deitadinha, está com frio, você percebe que a pessoa está com frio, você está passando, está voltando para casa, é noite, e você já está assim, vou dar esse casaco, sou uma pessoa boa, Deus é na minha vida, vou chegar em casa, vou tomar um chocolatezinho quente que vai esquentar meu Deus, e depois eu ainda vou para debaixo do edredom e vou tomar aquele vinho bom, porque Deus é na minha vida, mas eu vou fazer essa boa ação, eu vou dar esse casaco. Aí você está lá, vou dar esse casaco, e mesmo assim você está, rapaz, esse casaco é o único que combina com essa calça. Ainda tem isso, tem que combinar. Então você vai dar esse casaco. E quando você dá esse casaco, a pessoa não só não te agradece, ela vira com uma arma e diz, perdeu. Aí você diz, mas eu já perdi o casaco. Não só o casaco, é tudo. Deixa logo aqui a bolsa, a carteira, do celular, já foi. E aí? Será que se você visse outra vez alguém deitado com frio, você daria o casaco? Então, e quando alguém paga para você o bem que você fez com o mal? Mas não foi isso que fizeram com Jesus? Quando Jesus estava no sinédrio que deram um tapa no rosto dele, ele perguntou, vem cá, você me deu esse tapa por quê mesmo? Qual foi a obra boa que eu fiz assim para vocês me darem esse tapa? Foi o que eu fiz para merecer esse tapa, né? Então, o cristão precisa estar preparado para isso. Daí a ideia de você não criar expectativa. Você fez aquilo para Deus. E o que vier depois, Deus está no controle. Não foi Deus que te motivou a fazer aquilo, Deus vai te dar graça para perder o que você tiver que perder. Aí você vai chegar em casa, não vou querer nem chocolate quente, e nada, eu quero chocolate de nada. Não, pare de ficar jururu, Deus está no controle, né? Deus achou que a carteira e o celular não era mais seu, era daquela pessoa. Fique tranquilo, né? Essa é a mordomia cristã. Então, pessoal, ficar falando essas coisas. Não, irmão, falando porque a gente tem que viver a verdade, né? Se a gente só ama os que nos amam, qual é a diferença?
Nenhuma para o ímpio. O ímpio, às vezes, faz isso até melhor. Então, o ímpio, no dia 12 de junho, chega para o seu par e comemora o dia dos namorados. O ímpio, no segundo domingo de agosto, comemora o dia dos pais, né? O ímpio, no segundo domingo de maio, comemora o dia das mães. E você que é crente? Eu que sou crente, não estou fazendo, não trato meu cônjuge como deveria, mas não trata por quê? Porque não merece e tem que merecer. E quem é que merece o amor de Deus? E Ele nos ama. Então, a gente não deveria fazer o mesmo? Então, é isso que a gente tem que colocar na balança quando a gente for tomar determinadas atitudes. O ímpio faz o mal, o crente faz o bem. Então, tu, porém, versículo 5, quando orares, não serei como os hipócritas. Mais uma vez, não serei como os hipócritas. Olha o quadro comparativo. Primeiro exemplo, amor ao próximo. Não adianta eu amar se eu não amo o meu próximo. Que tipo de oração uma pessoa que só pensa em si fará? Uma oração que não agrada a Deus. Então, quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então, os hipócritas oram. Olha Jesus dizendo que eles oram. Os hipócritas dão esmola? Dão. Olha Jesus dizendo que eles dão. Então, os hipócritas fazem coisas que aparentemente são boas. Olha como as pessoas estão enganadas. Pastor, mas fulano é uma pessoa tão boa. É mesmo? Segue Jesus? Não segue Jesus. Mas assim, faz doações, mas faz isso, faz uma oração tão bonita. Mas ora para quem? Não, ora para qualquer Deus. E qualquer Deus é válido? Imagine uma pessoa fazendo uma oração bem bonita a Zeus. Uma pessoa fazendo aquela oração bem bonita a Perseu, né? Que seria uma versão masculina do Iemanjá, né? Perseu é aquele que manda nos mares, na mitologia grega. Então, não, irmãos, não é desse jeito, né? Quando você for orar, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Mais uma vez, esses eram os lugares mais vistos pelo público que eles queriam atingir. É a mesma coisa hoje em relação às mídias sociais. Então, as pessoas querem que os outros vejam o que eles estão fazendo. Você já percebeu que antes, né, muito antes de começar às vezes uma transmissão ao vivo de uma dessas mega igrejas, eles começam fazendo uma chamada antes. Você fica disposto, aí você fica olhando assim, não tem nada. Mas nem começou. Não, mas já estão chamando. Eu já quero guardar o meu lugar. Mas é na internet, não precisa guardar o lugar. Não, mas vai que tem um número específico, né, de pessoas que podem assistir, né? Então, as pessoas fazem isso. Tu, porém, quando você for orar, não faça isso. Não faça nada para ser visto pelos homens. Não faça nada para ser reconhecido pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Há alguns anos atrás, né, uma pessoa que fez faculdade comigo, ele foi homenageado na Assembleia Legislativa daqui da Bahia. E eu tive a oportunidade de ver o discurso dele, né, de agradecimento em relação àquela homenagem. Recebeu uma comenda. E a conclusão foi, né? Minha avó, fulaninha, minha mãe, seu filho conseguiu, ele venceu. Não entendi. Isso é vitória para quê? O reconhecimento de alguém? Então vamos imaginar que eu tenha parentes que são ímpios. Vocês têm alguma dúvida que se eu for muito rico, eles vão aprovar o meu comportamento? Você já viu algum tipo de reprovação por parte dos pais e da família de Neymar em relação ao comportamento dele? Eu nunca vi. Então, quando um crente busca esse tipo de aprovação, ele está errado. Então, nem sempre a gente está fazendo as coisas. Você acha que Maria aprovou o comportamento de Jesus no começo? Não. Ela achou que ele estava fora de si.
Então, quando a Bíblia fala, é igual quando a gente lê, não confie nos homens, maldito o homem que confia nos homens. Aí você pensa assim, os homens. Os homens. Então lá fora, os homens lá fora. E aqui não tem nenhum ser humano? Eu não sou ser humano? Eu não confio em nenhum ser humano, nem é com o reflexo que você vê no espelho, você não confia. Então, é por isso, quando ele está dizendo aqui, olhe, não faça para ser visto pelos homens, a gente sempre os homens, mas a família a gente pode agradar. Não, nem sempre. Família na fé, a gente vai agradar, porque se agrada com aquilo que agrada a Deus. Mas a família nem sempre vai compreender o nosso chamado. Né? E os exemplos são inúmeros. No caso de Jeremias, os seus próprios familiares premeditaram sua morte. Isso trouxe uma depressão tremenda para ele. Então aqui ele diz, cuidado para você não fazer as coisas para ser glorificado pelos homens. Os homens incluem todo mundo, até pessoas que você gosta. Até pessoas que fazem parte do seu cotidiano. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mais uma vez o que eu disse para vocês, o rico e Lázaro. Então o rico recebeu a recompensa. Toda a família dele aprovava a maneira como ele vivia. Como ele vivia? Ele vivia regaladamente, todos os dias. Perceba que ele nem, assim, como judeu, e chamando Abraão de pai, ele deveria guardar pelo menos o sábado. Mas ali não, ele se regalava todo dia. Todo dia tinha festividade para ele. Então, perceba que ali o Senhor Jesus quer mostrar muitas coisas. Versículo 3, tu porém, ao dares esmola, então você vai fazer isso, você vai ajudar o próximo. Versículo 6, tu porém, que eu falei o versículo 3, para você ver que tem um paralelismo em todas essas atitudes. Elas são atitudes que estão explicando o versículo 1. Eu já disse a vocês no começo. Tu porém, quando orares, ou seja, você vai orar, e você vai orar pela motivação certa e da forma certa. Muitas pessoas, elas entendem assim, né? Elas buscam uma compreensão de conveniência. Então, se a gente olha para a realidade religiosa do nosso país, a gente pode cometer, né, a injustiça de dizer todo crente é falso. Não, nem todo crente é falso. A maioria pode ser. Toda igreja é falsa. Não, a maioria é, com certeza. Todo pastor é ladrão. Não, não é. Então, a gente corre o risco de entrar nisso que é muito perigoso. O profeta Elias correu esse risco. Ele disse, só sobrou eu, morreu os crentes tudo, só ficou eu aqui. Não, tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, e ainda tem um que vai continuar o ministério quando você for recolhido, que é Eliseu. Então, cuidado, para que a gente não comece a medir as coisas por baixo, a botar uma régua por baixo. Já que ninguém faz isso, se eu faço alguma coisa, então assim, eu já deveria me considerar muito crente, porque ninguém está fazendo nada. Não, tem gente que está fazendo. Tem gente que está fazendo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E aqui, pastor, e agora? Eu não tenho quarto. Não, a ideia aqui é, você vai procurar um lugar onde você esteja sós com Deus. Pode ser sentado com o olho fechado. Quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta. A ideia é que você precisa de momentos a sós com Deus. Todos precisamos desses momentos. São nesses momentos que coisas maravilhosas acontecem com os filhos de Deus. Veja, por exemplo, a experiência do Vale de Jaboque. Veja a experiência que Isaías teve em Isaías capítulo 6. Então, nos momentos a sós com Deus. Em verdade vos digo, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai,
Então, você não vai orar a um Deus distante, você ora a um Deus que é o seu Pai. Mas você percebeu que antes de dizer que você orará ao teu Pai, Jesus nos mostrou que nós temos irmãos e que precisamos cuidar deles? Perceba porque a esmola veio antes da oração. 1 de João 4:20. Se você diz que ama a um Deus que você não vê, sem amar ao seu irmão que você vê, isso é mentira. Isso é mentira. Então aqui ele diz, quando orares, o teu Pai, ele vê em secreto. Ele vê. Mas se ele vê, por que eu vou falar? Porque vai fazer bem para você. Olha, irmãos, uma das profissões que mais crescem é a de psicólogo. E é uma profissão recente, né? A própria psicologia é uma ciência recente, né? Se você comparar com as demais ciências. É recente. Então, por que cresce? O que basicamente uma pessoa faz com o psicólogo? Ele fala. E o psicólogo ouve. Se o psicólogo não ouve, se o psicólogo quer falar com você também, ele não vai ser psicólogo, né? Ele não vai ficar, ele pode, no máximo, depois de muitos anos, 40 minutos, ele vai falar talvez 3 ou 4, né? Para te dar alguma direção, para você organizar os seus pensamentos de acordo com o que ele acredita que é o correto, né? Assim age um psicólogo que seria considerado um bom psicólogo do padrão do mundo. Então, por que isso? Por que essa profissão de ouvir os outros? Porque as pessoas não têm o hábito de falar com Deus. E o ser humano tem necessidade de colocar para fora o que está dentro. A boca vai falar do que o coração está cheio. A gente consegue prender o ar, mas só consegue prender o ar por determinado tempo. A gente consegue fingir ser crente, mas só por um determinado tempo. Uma hora você tem que tirar a fantasia, botar para lavar. Em uma hora o lobo precisa botar a fantasia de ovelha para lavar, para depois usá-la de novo. Então, aqui a gente percebe, cuidado, porque o Pai secreto está vendo. Então não adianta fingir ser alguma coisa. Mas dá certo, o povo gosta. Veja lá no profeta, veja lá no livro de Isaías, o povo gosta de falsos mestres, ele gosta de falsos profetas, ele gosta de sacerdotes que agem impiamente, o povo gosta dessas pessoas. Sim, mas você não está agradando o povo, você está servindo a Deus. Então aqui ele fala, cuidado, é ao seu Pai que está em secreto que você fala. Então quem tem que ser sempre o melhor amigo do crente? Jesus. Mas é Deus e Jesus são um só. Felipe, você a essa altura pede para mim, mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, nossos maiores temores, a gente fala com Jesus. Isso não impede a gente de dividir com outro irmão. Por quê? Porque quando a gente está dividindo com outro irmão, a gente também está falando com Jesus. E às vezes a gente está fazendo isso exercitando a nossa humildade, que é muito proveitoso. E Deus às vezes vai usar o irmão ou a irmã para nos ajudar, né? Dando alguma palavra que a gente precisa ouvir. Então, aqui o que ele está dizendo é, Jesus precisa. Na verdade, não é Jesus que precisa, a gente precisa falar com Jesus. O que se passa no nosso coração. E oração é esse diálogo que a gente tem com o nosso Salvador. E olha que coisa maravilhosa. Ele é o seu Pai. Você não está falando com um profissional, você está falando com o seu Pai. Você não está falando com uma pessoa que gosta de você, não, você está falando com o seu Pai que te ama. E como é o amor de Deus para com os seus filhos? É incondicional, é indestrutível. Nada que a gente faça muda o amor que Ele sente por nós. Então, quando Jesus diz, orarás ao teu Pai, é isso. Você é filho de Deus? Então, não se preocupe, está todo mundo te abandonando, as coisas não estão indo como às vezes você projetou, isso é mais do que normal, você é crente. Então, ore ao Pai, Ele vai te confortar, Ele vai te consolar e principalmente Ele vai te direcionar. Ele está em secreto, Ele está lá, naquele lugar que só você e Ele sabem que Ele está.
E o teu Pai que vem em secreto, perceba, Ele vem em secreto. Então, quando você fala para Deus algo que você vivenciou, você fala, e você fala para aquele que você não precisa provar que o que você está falando é verdade, porque Ele sabe que é quando é verdade e quando não é. Quando às vezes a gente está falando com alguém, a gente tem que provar. Olha, aconteceu isso comigo, isso. Me mostra, você tem um print. Você tem uma foto, você já viu que agora batida de carro, todo mundo já desce com o celular, tirando foto, né? Porque para mostrar, ó, bateu. Já tira a foto da placa do outro carro, né? Porque às vezes não decorou a placa, e quando você tira a foto, está lá o registro. Então, e Deus a gente não precisa tirar foto, nem printar nada, Ele já sabe. Quando a gente vai conversar com Ele, a gente não precisa apresentar provas do que a gente está falando. É esse conforto que a gente tem de falar com Deus. Mas ao mesmo que Ele tem um conforto, é um desconforto para aqueles que estão fazendo isso de uma forma errada, né? Oh Deus, o Senhor não sabe como as pessoas têm me tratado de uma maneira assim tão injusta. Aí Deus está aqui olhando assim, como é, rapaz? Foi, me tacaram uma multa. Foi, e você estacionou no lugar certo? Isso aconteceu comigo, né? Não. Então, o que foi que fizeram de errado? Não, mas também tinha um monte de gente. Tinha um monte de gente que estava estacionando errado. Por que só o meu? Oh Deus, revela. Não, mas você estacionou errado. Não se preocupe com os outros que estacionaram errado, não. É com você. Você estacionou errado e estacionei errado. Isso aconteceu comigo, levaram até o carro. Eu estava no pátio, eu pensei que tinha sido roubado. Quando eu soube que tinham levado no pátio, eu disse, menos mal, né? Mas, então eu estacionei num lugar que eu imaginava que podia, mas não podia. E aí quando eu voltei, puxa, cadê o carro? Eu estacionei aqui. Aí tinha um segurança na rua e disse, é o seu, ué. O transportador acabou de levar. Você chega daqui 5 minutinhos antes, você ainda pegava. Mas assim, meu Deus, que injustiça! Não, eu errei. Eu dei causa. Então, às vezes, aí eu creio, oh Deus, você viu? Não vi. O que foi? E teve, né? Não era para acontecer isso? Deus, eu pensei que o Senhor ia me dizer outra coisa. Eu pensei que o Senhor ia dizer assim, vá meu filho, e já está todas as taxas pagas, tchá. Chegarás no estacionamento da Trans-Salvador, e a atendente ou o atendente ainda pedirá que você fale do meu nome para ele, e te dará a chave do seu carro, e seu carro ainda vai, sabe aquele arranhão? Ele ainda vai estar pintado. Não vai estar mais arranhado dele. Sabe aquele pneu que estava com problema? Não vai, trocou o pneu também. Aleluias! Então você fez algo errado e assim ainda recebeu coisa boa lá na frente. Tem alguma coisa de errado com esse pai, viu? Verdade. Porque o do céu não é assim que ele trata. Ele corrige os filhos. Quem corrige ele, né? É por isso que os dos ímpios não foram pegos. O pego foi o seu. Porque foi você que errou. Mas os ímpios erraram. Não, mas os ímpios podem. A consequência do erro deles é lá na frente. Então, cuidado. Nossa comparação jamais deve ser com os ímpios. Nosso Pai é diferente. Ou não? Pai que vem em secreto te recompensará. Versículo 7, eu já vou concluir. Os irmãos que vão louvar, os irmãos da live já podem tomar os seus lugares cheios do Espírito Santo. Só não pule e grite muito para não tirar um pouco. Hoje a pessoa que fazia o back vocal de Paulinho não veio, né? Acho que foi, né? Muita oração, né? Da parte dos irmãos. Vamos voltar aqui o texto. E orando, não useis de vãs repetições. Então, quando ele fala de vãs repetições, a ideia aqui não é, eu não posso falar o Pai Nosso quando eu estou orando. Você pode falar o Pai Nosso. O que você não pode é ter uma visão, por exemplo, como os católicos, que você, ao repetir várias vezes o Pai Nosso, isso vai produzir algum efeito. Não. Se você, às vezes, ora a mesma oração, significa que aquilo que você está pedindo a Deus, você considera justo. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que nós, no meu caso, por exemplo, você tem algum ente querido que não é crente. E você ora pela conversão dessa pessoa. E você já está orando pela conversão dessa pessoa, no meu caso,
pessoas no plural, há 10 anos. Significa que são vãs repetições? Não. Significa que eu estou apresentando a Deus algo que eu acho que é correto. E que eu acredito que eu devo perseverar orando por aquilo. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é a ideia que se combatia e que era praticada pelos judeus e que é praticada hoje pelos católicos. Os católicos têm até algo que se chama terço. Porque você faz, para cada 10 Ave Marias, um Pai Nosso, aí tem um Creio em Deus Pai, e aí tem um Salve a Rainha, e vai fazendo aí, e aí forma o terço deles. E quando você reza o terço, aí tem um benefício. Não tem. A gente pode orar, tem várias orações na Bíblia, não só tem o Pai Nosso não, tem várias orações que são da parte de Deus na Bíblia. Orações, por exemplo, que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, eu me coloco de joelhos diante do Pai, ali ele está orando. Então, são orações que a gente pode ter como referência para coisas que a gente está enfrentando, como irmãos nossos enfrentaram. E a oração do Pai Nosso, ela está sim na Bíblia como um referencial para o que de fato deve ser o nosso diálogo com Deus. Né? Então, a gente precisa evoluir, né? Precisa crescer na fé, precisa crescer na graça e no conhecimento, como diz a Bíblia, para entender que a gente precisa sair daquela oração lista de compras. Então, eu apresento sim as minhas petições a Deus, mas oração não é só isso. Oração é também você ouvir a Deus. Pastor, eu não ouço a Deus quando eu estou orando. Você já pensou que pode ser que você nem esteja dando tempo para Deus falar? A gente às vezes vai fazer uma oração, apresenta os pedidos, aí fala em nome de Jesus, amém. Sim, em público a gente até pode fazer uma oração dessa, porque de fato a oração em público a gente faz com começo e com fim, tem uma motivação específica, uma reunião, um alimento, né? Uma refeição que a gente tenha. Mas a oração que a gente tem em secreto com Deus, que é que Jesus está se referindo aqui, é outro tipo de oração. Né? É a oração que, de fato, testifica se as orações que eu faço em público são verdadeiras. Se eu só faço orações em público, então a oração, qualquer oração que eu faço em secreta, ela não está indo na direção correta. Então, a oração em público, ela é uma consequência daquele que tem o hábito de falar com Deus, o hábito de estar dialogando com o Pai. Então, já concluindo aqui, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Olha, você já pensou na oração dessa forma? Toda oração tem recompensa. Pastor, eu não sinto desse jeito, então você está orando errado. Vamos imaginar que você chegue num restaurante, eu vou falar de comida, porque daqui a pouco alguma comida. Paulinho chegou com alguma coisa na mão. Então, eu estou vendo assim pela fé que vai ter alguma coisa para se deliciar. Então, quando você chega num determinado estabelecimento comercial, hoje em dia, as pessoas querem aqueles restaurantes que você vai botando aquilo, você já bota, já senta, já come, já vai embora. Mas vamos imaginar que você chega em um determinado lugar, você pede a comida, aí passa 5 minutos, a comida não chega, você paga, vai embora. Sim. Não, eu nem pagaria. Não, você pagaria porque você é crente. Mas e por que você não comeu? Você não teve paciência de esperar. A comida demora uns 30 minutos para sair. Ele faz na hora. Né? Ah, mas eu estava com o tempo corrido. O quê? Você está correndo de quê? Então, eu tenho um símbolo, tem uma pessoa que faz esse símbolo, ele diz que quer ir embora. Eu vou, eu digo, Senhor. E ele faz isso assim, 5 minutos depois ele esquece que fez, né? Eu acho que é a providência de Deus. Então, para a gente continuar cuidando, né? Então aqui ele diz, olha, cuidado, né? Cuidado. Porque você às vezes pode estar orando para Deus, mas que pressa é essa? E aí eu vou até fechar já a Bíblia, porque eu sei que os irmãos têm mais o que fazer, né? E tem o louvor, o irmão já está afinando a harpa. Então, a gente muitas vezes já vai orar com o tempo contado. Você acha que Deus aceita isso? Não, Deus, é porque você sabe, eu só tenho 3 minutinhos para te dar. Qual você acha que seria a resposta de Deus a uma
a afirmação dela. Então nem dê. Você veio fazer o que aqui? Não, eu vim para você me abençoar. Pois é, Jacó ficou a noite toda brigando com o anjo. Até o outro dia de manhã. Moisés ficou 40 dias em cima do monte. A ponto do povo de baixo dizer, não sabemos o que aconteceu com esse tal de Moisés. E ele está lá orando. E a gente em 40 segundos quer todos os problemas resolvidos. E ainda acha ruim. Não tem ouvido a Deus falar. Eu digo, gente, isso é para não ter oração. Não, pastor, eu nem conto, porque eu acho que contar é coisa assim de fariseu. É verdade, contar é de fariseu. Mas quando eu falo que contar é de fariseu, é porque a gente, quando se aproxima de Deus, a gente perde noção do tempo. E não de, eu dobrei o joelho e levantei. Tem gente que nem dobra o joelho, faz aquele negócio assim, mas é jogador de futebol, né? Dá só. Não, irmão. Você tem que separar um tempo para conversar com Deus. Todo dia. Mas que Deus é esse que fica o tempo todo querendo que eu busque? Não, é para o seu bem. Quando papai e mamãe fica, né? Muitos aqui de nós, às vezes papai e mamãe precisa ficar atrás, ou como alguma coisa, porque a gente, né? Esses dias, minha mãe tem feito muito isso. Meu filho tem que comer alguma coisa, eu digo, minha mãe. Ô Jesus. Minha mãe vai passar 3, 4 dias sem comer. O corpo nem sente, tem muita reserva. Né? Então, quando mamãe e papai ficam atrás da gente, como alguma coisa, ele está fazendo isso para ele? Ou porque ele está preocupado com a gente, com a nossa saúde? Então, quando o Senhor fala, vá, entre em secreto, fala com o Pai que está em secreto, é porque Jesus precisa disso? É porque se você não falar com Deus, Deus não sabe o que está acontecendo na sua vida. Não, a gente é que se sente confortável em dividir com Deus as nossas lutas, porque é dele que vem nosso consolo. Então, e mais do que isso, a gente precisa ouvir a voz de Deus. E eu vou falar algo que para quem tem uma mente talvez um pouco mais formalista, você tem que ouvir a voz de Deus. Agora, isso que é assustador, né? Se você estiver orando, se você tiver vida de oração, Deus sabe que você tem vida de oração. Amém? O diabo também. É por isso que não adianta a gente orar se a gente não tem conhecimento bíblico. Porque quando a gente está orando, mesmo em secreto, não é que o diabo está lendo nossos pensamentos. Ele não precisa ler os nossos pensamentos, ele observa bem o que a gente deseja. Sabe, irmãos, os demônios, eles sabem de cor o que satisfaz a nossa carne. Eles não precisam ler os nossos pensamentos. A gente não é uma pessoa, nós não somos tão complexos assim. Nós somos tão fáceis de se ler, né? E o demônio bate o olho e diz, já sei que aquele gosta disso, né? Então, quando você estiver orando, você tem que ter um conhecimento da Bíblia, porque se você apresenta uma oração a Deus, independente do tempo, independente até da devoção, mas você não tem um conhecimento do Deus que você ora, o que você acha que vai vir de lá para cá? Por que você acha que a Bíblia diz que Satanás se traveste de anjo de luz? Quem você acha que está esperando ver um anjo de luz? Uma pessoa que ora ou uma pessoa que não ora? Você acha que uma pessoa que não ora espera ter uma manifestação de um anjo de luz? Mas pode vir um anjo de luz disfarçado. Ele é das trevas, vem de luz. Por quê? Porque você não está orando para o Deus da Bíblia. Então não adianta só fazer o que é certo, tem que ser pela motivação certa, da forma certa. E isso em tudo. Por isso que a porta é estreita. E preste atenção, né? É um versículo que eu tenho certeza que todos vocês sabem, decorado, até porque tem lá na parede, né, da congregação lá no Alto das Pombas. Então você entrou pela porta estreita, mas a palavra caminho apertado, ela é muito mais
forte do que a palavra estreito. A palavra estreito fala de um lugar que você, para entrar, você precisa, né? Você não, é como se você passando por uma daquelas portas de banco. Você já viu porta de banco? Só dá para passar uma pessoa. Você não dá para passar por uma daquelas portas, né, de girar de banco com mala. Você já viu alguém com mala, bagagem? Não, eu não estou nem falando por conta do detector de metal. Eu estou falando de tamanho mesmo. Elas são feitas daquela forma para só passar uma pessoa por vez e não está com muita coisa. Então a porta estreita é aquela ideia. E o caminho apertado? O caminho apertado já é. Vocês já participaram de alguma multidão onde as pessoas ficam comprimindo você assim todos os lados? Você se sente meio que asfixiado e você quer andar, mas para você andar 5 metros é meia hora, porque você, licença, e cada 2 passadas para frente você já volta 3, né? É isso que significa a palavra apertado. O caminho é assim, você se sente pressionado de todos os lados. Então perceba que o caminhar é mais difícil que o entrar. Para entrar você tem que ver, né? Deus tem que te mostrar. E para caminhar? Para caminhar o Espírito Santo precisa habitar em você, senão você não consegue. Então, a oração, como é que eu vou fazer uma oração pela motivação correta? Só pelo Espírito. Como é que eu vou conseguir fazer os pedidos corretos? Só pelo Espírito. Como é que eu vou poder vencer o meu egoísmo? De ver as coisas além do meu próprio umbigo? Só pelo Espírito. Então que o Senhor nos ajude a viver pelo Espírito. Porque agora pelo Espírito nós ouviremos louvores espirituais. E eu fico me sentindo meio assim com Davi, né? Tocando a harpa. E quem é que está aqui do lado de Davi? Eu acho que é Asaf, né? Eu não preciso ser reconhecido. Minha glória é fazer com que conheça a ti, que diminua e que diminua aí, para que tu cresça, Senhor, mais e mais e mais. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Me ajuda, Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua aí, para que tu cresça, Senhor, mais e mais e mais. Os santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz, tua presença me prazer, tua presença, tua presença, tua presença me prazer, tua presença, tua presença me prazer. Dizemos assim agora. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã esse leque. Sim,
cego como eu te falo, eu tão cego como eu te falo, Jesus, tão cego como eu te falo, pode vir. Deus estará aqui, a voz da igreja dizendo, ouça isso. Deus está aqui, aleluia, tão cego como aqui eu preciso, tão cego como a manhã que se levanta, tão cego como eu falo, pode vir. E tão cego como eu te falo, tão cego como eu te falo, Jesus, tão cego como eu te falo, podes me ouvir. É motivo de alegria, Senhor, que agradecemos a Ti. Espírito Santo de Deus, aprendemos, Senhor, nesta noite que o Senhor está vendo tudo, Deus. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos ajude a perseverar até o fim nesse santo caminho, Senhor. Que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua sabedoria sobre o Teu povo, em especial pela vida do pastor Nizam. Amém, Jesus. Que o Senhor, Pai, derrame amor sobre o coração dele. Que o Senhor continue usando como o Senhor vem usando. E, em especial, que a gente venha, Senhor, a ouvir tudo que a gente está ouvindo, guardar na tábua do nosso coração e viver, Deus. Como pastor, em concordância, eu apresento a Ti a vida da mãe da irmã Rita. Nós, como cristãos, a gente sabemos que está tudo cooperando para o bem, Senhor. E sabemos que a Tua mão poderosa está na vida da mãe dela. E eu oro a Ti, Deus, que o Senhor alcance, Senhor, essa alma para a Tua glória. Melhor, Senhor, não é a gente ter uma saúde física, mas sim a gente está, Senhor, na Tua presença todos os dias de nossas vidas. Mas a Tua palavra diz o que nos separará do Teu amor, Senhor. Que nada, Senhor, venha nos separar de Ti. Eu apresento a vida de José a Ti, do pai dele, da mãe dele, da irmã dele, do sobrinho. Assim a vida de Gisele, Leninha e sua família, a vida de Quinho e sua família, a vida de Roquinho, da irmã Jace e a família deles, a vida de Calmon, da irmã Rita, a vida do pastor, a vida de Massinha e sua família, e a minha vida também, a minha família, Senhor. Mas o Senhor mesmo, Pai, nos ensina que a nossa verdadeira família é aquele que ouve a Tua voz e Tu segue, Senhor. E me ajuda meus amados irmãos a seguir a Ti em espírito e em verdade. É isso que nós devemos, Senhor, ajudar uns aos outros como irmão em Cristo. Obrigado, Senhor, que até aqui nessa noite o Senhor nos trouxe, Deus. Que o Senhor nos leve, Senhor, aos nossos lares. Que a gente venha dar um bom testemunho como o pastor foi usado por Deus. Seja onde quer que nós vamos estar durante nossos dias. Ajuda, Senhor, aqueles que são casados a amar nossas esposas. Eu já digo por mim, Senhor. Eu não estou conseguindo, Senhor, a ser um chefe de família cristã, mas eu te clamo nessa noite, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, cada um de nós as nossas debilitações. Que o Senhor nos conhece. É como o Senhor nos ensinou o poder da oração. Mas devemos pedir, Senhor, a Ti. Sabemos que o Senhor só vai dar a cada um de nós. Cremos que só o Senhor vai dar aquilo que vamos fazer o bem. Muito obrigado, Deus. Eu sempre agradeço a Ti por esse momento especial na minha vida, porque os dias são maus.
Há uma diferença muito grande, Deus, da gente estar assistindo do que a gente estar aqui presente. Aqui a gente consegue ver a dificuldade de um dos outros. Aqui a gente consegue ver e conhecer cada um, como eu tenho um pouco de discernimento e conheço cada um dos meus irmãos. E creio também que Ele me conhece. Que a gente venha estar orando um pelos outros, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Deus, por essa família e me ajuda a amar meus amados irmãos. Amém, Jesus. E eu te clamo, Senhor Jesus, por tudo que é mais sagrado neste mundo. Nos ajuda, Senhor, a continuar. Porque sabemos que esse mundo está perdido. E se até aqui o Senhor nos ajudou, cremos em Ti, que o Senhor há de nos ajudar até o dia de nossa morte. Porque sabemos que iremos partir. E nos ajuda, Senhor. E nos ajuda. O pastor falou aqui em relação a Lázaro. E sabemos que aquele homem que tinha aquela riqueza, onde ele deve estar nesse momento. Mas nos ajuda, Senhor. Como a Tua palavra diz. A gente tem o que comer, tem o que vestir, estejamos contentes. Mas que tudo que a gente venha fazer, a gente venha ter um decidimento. Mais uma vez, Senhor, eu também apresento a vida de Seu Basto a Ti e de todos os nossos amados irmãos que está enfermo, Senhor. Mas que o Senhor, Pai, nos ajude, eu digo com toda a sinceridade nesse mundo. Toma nossas crianças em Tuas mãos também. Toma a vida de meu filho, de minha neta e de minhas filhas. E de todos os meus amados irmãos, Deus. E me perdoa, Senhor, por tudo. Eu te peço perdão, Senhor. Que o Senhor, Pai, nos ajude, Senhor. Porque o tempo está se estreitando. A Tua volta está mais próxima do que a gente imaginamos. Verdade, meu Deus. E a gente não pode ficar brincando. Nos ajuda. Temos que aproveitar todos esses momentos maravilhosos que nós temos e levar a sério tudo que nós estamos ouvindo. Esse é o meu nome de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.